Com muita alegria eu cumprimento nossos amados irmãos, amigos de perto, de longe, aonde você estiver assistindo a este vídeo, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no programa da TheCast aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coronel Freitas, que tem como seu pastor-presidente, pastor Eliosídio Santos, e esse que vos fala, missionário Jonathan James. Seja muito bem-vindo ao ADCast. Uma meditação rápida, mas profunda ao nosso coração, que está como referência na primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso 17, que diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Acredite, uma das evidências de que o amor de Deus está em você é que você se compadece da necessidade do seu irmão. A igreja primitiva nos dá um exemplo notório, real, maravilhoso, extraordinário, quando diz respeito a cuidar e atender às necessidades dos seus irmãos. Em Atos, capítulo de número 2, capítulo 3, você vai perceber pelo menos uma característica em contexto com o versículo que eu fiz menção. Quando o texto diz em Atos 2 que a igreja crescia, se multiplicava e não havia necessitado algum entre eles. Vendiam as suas propriedades, davam seus bens, colocavam nos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam a cada um conforme havia necessidade. Ninguém que servia ao Senhor Jesus na igreja primitiva achava que era dono de alguma coisa. Que realidade mais estranha! Parece que é um mundo ou um universo paralelo. Não parece que nós estamos vivendo a mesma escritura. Hoje, nós abraçamos o que nós temos e nós falamos: isso aqui é meu e vou usar para meu próprio benefício. O Evangelho, a vida com Cristo, diz respeito em 2 mandamentos, resumido dos 10 por Cristo, quando ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, teu entendimento. Mas o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se o que você quer para ti, você deseja e faz pelo teu próximo, você está entendendo o Evangelho. O que diz respeito à Escritura, ao Evangelho e ao que João está aqui dizendo nesse texto, ele nos chama a atenção para esta realidade bíblica, é que se você tem recursos materiais, porém você vê a necessidade de alguém e não se compadece, você está sendo indiferente. E a indiferença, ela não faz parte do Evangelho. A indiferença não faz parte da vida cristã. Ser indiferente não é bom. Ser indiferente é cruel. Ser indiferente é você olhar para a necessidade de alguém e aquilo não te afeta. Eu não tenho raiva, não odeio, mas também não muda nada. Se está bem, se está mal. A realidade do Evangelho diz respeito a você, sim, ter compaixão, ser compassivo, ajudar, estender a mão. Paulo vai dizer que se você pode fazer o bem e não o faz, você peca por pecado de omissão. Então que a gente venha entender que nós temos sim um compromisso real de ser caridoso. A caridade faz parte da nossa vida cristã, do fruto do Espírito. Não te esqueça que se você tem algo, use em benefício ao teu irmão. Caso contrário, o capítulo que nós lemos aqui da Epístola de João, no verso 17 do capítulo 3, ele vai dizer: filhinhos, não amemos somente de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é suficiente nós erguermos a nossa mão em algum culto, falarmos que a gente dá a nossa própria vida pelo irmão, quando na prática a gente não faz. Que nós venhamos ser sinceros para com Deus, sinceros para com nossos irmãos e que nós venhamos estar prontos para usar aquilo que a gente tem, para prover, para ajudar, para levantar nossos irmãos. Paulo, ele vai ilustrar a igreja como um corpo, ou seja,
todos os membros ligados à cabeça. Porém, o texto também de Paulo vai dizer que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Essa é a ideia da figura de linguagem do apóstolo Paulo com a igreja. Em Cristo Jesus nós estamos ligados, somos um só. Se você machuca um membro do seu corpo, todo o corpo sente. É por isso que você entende que Paulo também vai dizer que quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da regra de fé. Então não se esqueça, se tendo recursos, tendo condição, podendo fazer algo pelo seu próprio e você não faz, você está, quem sabe, vivendo somente por palavras e não por ações. Mas em nome de Jesus, que esse texto da palavra de Deus, que essa pequena reflexão nos faça meditar um pouco de como nós estamos reagindo diante da situação dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus em graça abundante sobre sua vida te faça enxergar o seu irmão e a sua irmã. Que você venha entender que não existe somente você no planeta Terra, mas que existem outros e estão precisando da sua ajuda, estão precisando daquilo que você tem de mais importante, que se chama caridade, bondade, misericórdia. Fique com Deus, um abraço apertado no seu coração e não se esqueça, não seja indiferente com o seu irmão. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.